A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em 1 Samuel, capítulo 1 e verso 15, que é o versículo chave do nosso estudo, e o título diz assim: Eu não bebi, eu me derramei. Amém? Vamos lá? Verso 15 diz assim, porém Ana respondeu e disse: Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana fala com o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli entende que Ana fez uma petição a Deus, mas uma petição diferente. Ela não usou a voz do coração, ela usou o grito da sua alma. Paulo dá um conselho para a igreja de Éfeso no capítulo 5, verso 18, para não se embriagar com o vinho, mas se encher do Espírito. Não se embriagar com o vinho, mas se encher do Espírito. Aí alguém pergunta, mas como posso me encher, pastor? Como que eu posso me encher do Espírito? A resposta está no verso 19. Ela se derramou a sua alma. Então Paulo dá um conselho para você, não ficar cheio do vinho, mas ficar cheio do Espírito. Aí você me pergunta, mas como eu me encho do Espírito? Desesperadamente eu busco nas igrejas, eu faço campanha nos montes, eu visito vigílias, mas não adianta. Efésios capítulo 5, vamos ver, Novo Testamento. Efésios capítulo 5, você vai encontrar o verso 18, que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E como eu disse que alguém pode me perguntar como que dá para você se encher do Espírito, o verso 19 responde: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Profundo, né? Adorar a Deus nos ajuda a se encher do Espírito. Isso é profundo. Ana não foi beber, ela foi ao culto, orar em espírito com Deus. Porque muitas das vezes não temos apoio de um pastor, de um obreiro, de um marido, de uma esposa, dos filhos ou dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós, de qualquer pessoa que você imaginar. Nos falta apoio. E quando falta esse apoio, a gente acaba, meus irmãos, perecendo. Por quê? Porque não conquistamos o que buscamos no Senhor. Nós vamos, nós pedimos, mas não alcançamos. Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está faltando a gente acertar ali. E a gente está buscando, mas não da maneira que o Senhor quer. Por isso, hoje, intentamos fazer a vontade de Deus, intentamos fazer a vontade do Senhor, conforme a sua própria vontade, conforme Ele tem nos ensinado. Porque se a Bíblia está dizendo aqui para você, buscar Ele em espírito, porque é em espírito que você vai se encher, porque é em espírito que você vai estar com o Senhor. Não adianta você ficar fazendo a vontade da carne, conforme o inimigo te mostra, porque isso só vai te fazer tombar. Não adianta você ficar buscando de uma maneira que só vai te atrasar os lados. Você tem que buscar o Senhor conforme o Senhor tem te ensinado. Você tem que começar a pagar o preço como o Senhor tem falado com você. Até quando você vai deixar as coisas te destruírem? Vamos analisar. Pense no que eu estou te dizendo. Vamos analisar. Ana era estéril. Não podia gerar um filho. Você pode ser estéril em vários sentidos, sabia? E não pode gerar uma bênção. Mas Ana não revidava. Ela ia para a casa do Senhor porque ela sabia onde estava o seu socorro. Era onde ela podia buscar. Você não pode revidar, tem que buscar no Senhor, você tem que buscar dele. Mas agora quero revelar como ela começou o seu acordo com Deus.
Leia no verso 11 o capítulo 1. Vamos lá? 1 Samuel, vamos voltar. 1 Samuel. Lá no verso 11, você vai encontrar ela falando: e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto, meus irmãos. Então, peraí, que tem uma maneira que a gente pode também buscar a Deus diferente, fazendo votos ao Senhor, buscar fazer votos com o Senhor. Às vezes os seus propósitos estão sem pé e sem cabeça. Às vezes você está buscando na casa de Deus, mas não faz um propósito com Deus. Você não faz voto. Eu sei que algumas pessoas podem pensar assim: lá vem ele falar de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de voto. O voto dela aqui era a própria vida do filho. Eu nem toquei em dinheiro. Eu sou o pastor Alex, não me confunda não com os mercenários. Eu sou o pastor Alex. Eu não me vendo por dinheiro, eu prego e dou palestra sem cobrar um centavo, então não me conclua dizendo que sou iguais a eles, tá bom? Mas aqui, o voto, ela fez assim que ela entregaria o filho. Se Deus desse a benção para ela, se a criança saísse de dentro dela, se a madre dela se abrisse e um bebê nascesse, ela daria esse bebê a ele. Ela fez um voto. Vamos ver mais algumas coisas sobre votos? Vamos. Primeiro, tem que pagar os votos, sabia? Quando você faz um voto com Deus, tem que pagar. Leia comigo Deuteronômio 12:11. Nós estamos vendo os segredos de Ana. Como Ana conquistou, como Ana se aproximou de Deus. No capítulo 12, do verso 11, diz assim: então haverá em um lugar, olha só, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e as ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, que votardes ao Senhor. Ele disse que então haverá um lugar. Quer dizer que ele vai montar uma igreja, ele vai abrir uma igreja, Deus vai abrir uma igreja, e você vai trazer os votos à igreja. Agora, meus irmãos, o que você vai trazer de voto, eu não sei. Senhor, eu quero doar para a igreja 10 cestas básicas, eu quero doar para a igreja umas peças de roupas novas, eu quero doar para a igreja 5, 10, 15, 20 bíblias, inários. Não sei qual é o voto que você tem com Deus, mas sei que quando você fazer o voto, você tem que cumpri-lo. Porque Ana, nós começamos o primeiro e o segundo áudio mostrando para você que Ana precisava de uma bênção porque era estéril. Aí repetimos, Ana precisava de uma bênção porque era estéril, tá bom. Mas aí a gente descobriu qual foi o segredo que ela recebeu a bênção. Como? Ela fez um voto. E agora, veja comigo em Eclesiastes 5:4. Olha só. Vamos lá. Eclesiastes. Pastor Alex, quem escreveu Eclesiastes? Eclesiastes, quem escreveu, meu amado, foi Salomão. Salomão escreveu Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Bom, Eclesiastes capítulo 5 e o verso 4 diz assim, ó: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Tá vendo? Ah, então peraí, que se eu pedir para Deus, Deus me dá? Sim. Se eu fizer um voto e pedir para Deus, Deus me dá? Sim. Mas primeiro, pague o seu voto. Tá entendendo? Deus não se agrada disso. Mas como é que aconteceu, pastor? Ela deu o voto primeiro? O que ela prometeu para Deus, ela deu primeiro? Não. Porque a criança não tinha nascido, né, vaso? Ela pediu para Deus dar um filho para ela. Depois que a bênção chegou nos braços dela, aí ela deu e pagou a bênção. Tá entendendo? Você vai fazer um voto com Deus. E Deus vai abençoar você. E aí depois,
Você vai lá e abençoa Deus na obra dele. Tá entendendo? Veja 2 Samuel 15, 7 e 8. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 15, versículos 7 e 8 diz assim: Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos que Absalão, olha só, Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Olha lá, o filho do rei indo pagar voto. Ah, quer ver mais um? Números 21, 2. Vamos lá no comecinho da Bíblia. Números, capítulo 21, e o verso 2 diz assim: Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Olha o voto. Israel fez um voto ao Senhor. Se Deus entregasse aqueles inimigos, né, na mão deles, Deus deu a vitória para eles, eles cumpriram o voto. Assim acontece, meus irmãos. Hoje nós finalizamos esse áudio e amanhã, continuação do último áudio desse estudo. Amém?